Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje vamos para mais um Evangelho do Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, o mentor do Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o 22, que fala a retribuição. O trechinho que é tirado do Novo Testamento diz assim: Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Na carta de Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? Então, quantos de nós estamos em determinada religião, em determinada igreja, e muitas vezes a gente se coloca para alguma coisa, mas já querendo saber o que eu vou receber em troca. Isso muitas vezes é a visão de alguns, a gente não está generalizando, mas aqui é o que ele está colocando, tá? Nessa passagem. A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Ele vai nos pontuar algumas questões aqui, alguns momentos. Então ele fala assim: que recebe o grão maduro após a colheita? Aí ele responde: o triturador que o ajuda a purificar-se. Quer dizer, o grão, logo que ele é colhido, para ele se purificar, o que ele vai receber? Ele vai ser triturado, que vai ajudar ele a purificar-se, quer dizer, o grão a se tornar puro. Que prêmio se reserva a farinha branca, alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Então, não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência, como ele exemplificou, do grão, da farinha e do bolo. Para que serve? Depois que eles vão sofrendo todo aquele processo de transformação, vai servir para quê? A graça de nos servir. E aí vamos nos colocar como cristãos. Não se formam cristãos adornos vivos do mundo, quer dizer, não estamos aqui tentando aprender alguma coisa, tentando nos modificar como seres humanos, como espíritos, para que a gente não faça nada, para que a gente fique inerte, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência, quer dizer, para que nessa transformação que a gente sofre no nosso caminhar, a gente faça a diferença, a gente coloque em ação mudanças que vão mudar também quem está do nosso lado, que vá de alguma maneira ajudar quem está do nosso lado, quem está na nossa convivência. Ele coloca aqui: em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele. Aí ele volta a pontificar aqui no caso, que quando a gente está com Cristo, nós temos a consciência de estarmos caminhando junto de Cristo, nós vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham, quer dizer, que estão junto conosco na nossa existência. Mas aí ele nos chama dizendo o seguinte: guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. É aquela coisa, você sofre aquela transformação, você se modifica, você se melhora. Para quê? Para você não fazer nada? Para você só pensar em você? Você esquecer de tudo que você está passando? As nossas dificuldades, as nossas provações, o chamamento nosso é para que a gente faça alguma coisa, para que a gente não se torne inerte, parado numa existência toda. Volto a dizer, feliz daquele
que muda, que se transforma, que passa a ser aquela pessoa melhor do que foi ontem. Que ele faça alguma coisa por ele e pelo próximo. Gente, será que a gente veio aqui nesse mundo só para sofrer? Não. A gente veio aqui para ser feliz. No fundo, Deus está esperando que a gente seja feliz. Mas para isso tem a lição, tem o aprendizado, tem a tarefa de cada dia. Será que eu quero fazer essa tarefa? Eu quero fazer essa mudança? Eu quero estar pensando diferente do que eu pensava ontem, mas me tornando uma pessoa melhor, um espírito melhor? Porque quando eu me torno melhor, quando eu sou uma pessoa melhor hoje, com certeza eu vou ser melhor para quem está do meu lado, para as pessoas que convivem comigo, para as pessoas que de alguma maneira vão absorver alguma coisa da minha experiência. E isso serve para todos nós. Nós não estamos aqui para sofrer, a gente está aqui para ser feliz e de alguma maneira auxiliarmos, fazermos alguma coisa boa em relação ao nosso próximo. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à boa nova, viu de perto o que? A necessidade da renúncia. É muito fácil, eu vou ser, no caso, um discípulo de Jesus, um apóstolo, um discípulo. E será que eu vou querer o quê? Que só venha as coisas a mim? Eu não vou fazer nada? Quanto mais se lhe acendrou, quanto mais ele se fortaleceu na fé em Deus, né? Na fé no Mestre Jesus, maiores foram os testemunhos de amor à humanidade que lhe foram requeridos. Então, quanto mais ele começou a fortalecer aquela fé, aquele entendimento, ele foi mais chamado a dar testemunho do Evangelho de Jesus. E isso serve para nós. Quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente tem de conhecimento do Evangelho de Jesus, mais nós vamos ser chamados a vivenciar, a dar testemunho do que a gente aprendeu. Quanto mais, como ele diz aqui, quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Quanto mais ele adquiriu, que ele foi vivenciando e aprendendo qual que era a missão, qual que era o intuito ali do Evangelho de Jesus, ele foi mais chamado a praticar o quê? A caridade. Até muitas vezes a se sacrificar, que nem fala aqui, até o sacrifício extremo. Mas a gente também para e pensa, mas eu não estou nesse estágio. A gente começa a se questionar. Eu não estou evoluído, eu não sou desse jeito. Mas isso aqui vale para todos. Em algum momento, nós estamos dando um passo para frente. A gente nunca dá um passo para trás. Sempre para frente. Bom, muitas vezes por opção nossa, a gente pode ficar estacionado. Não querer evoluir. Mas a gente não vai para trás. A gente pode estacionar. Mas o nosso intuito é através do nosso aprendizado, do que a gente vai aprendendo, na nossa conscientização, é a gente caminhar para frente, é nós caminharmos para frente. E se deixaste, pois, por devoção a Jesus, quer dizer, quando você conhece e vivencia o Evangelho de Jesus, se deixasse, pois, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então ele está aqui nos mostrando, a partir do momento que você conhece Jesus, você conhece o Evangelho do nosso Mestre, que a gente começa a ter esse entendimento, nós vamos ser chamados a fazer o quê? A ajudar e a servir. Isso aqui é uma finalidade nossa, só que nem todo mundo está aberto a isso. É onde eu falei, nem todos querem essa evolução, querem esse passo à frente. Então ele vai ficar estacionado. Mas sempre lembrando que Deus, sendo misericordioso, sendo justo e amoroso, Ele nunca vai desamparar filho algum. Nós nunca vamos estar desamparados, mesmo quando a gente está na maior teimosia, ignorância, que a gente não quer entender, não quer aceitar. Deus nunca vai nos desamparar. Basta que a gente abra a porta, esse canal de conexão com o Pai maior,
que Ele vai nos dar ajuda, as maneiras, as pessoas para estarem tentando nos ajudar. É mais ou menos por aí que a gente esteja nos questionando como é que nós estamos caminhando aqui na Terra, nesse momento de aprendizado, de renovação, de transformação como espírito. Que a gente possa estar fechando com uma mensagem do livro Coragem, é um livro do Chico Xavier, né, que foi ditado por espíritos diversos. E essa passagem aqui desse livro, Coragem, é a 29, e diz assim: Jesus e o mundo. Eu vou estar lendo uns trechinhos. Ele começa assim: se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens, quer dizer, na transformação, na mudança dos homens e no aprimoramento do mundo, quer dizer, na melhora do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria caminhado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, entre as sombras das humanas experiências. E da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Se a virtude não socorre as vítimas do vício e se o bem não se dispõe a salvar quantos se lançam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo do trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, com boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Fiquem como reflexões para o nosso caminhar, que a gente possa estar aberto a essas mensagens que o Mestre Jesus nos deixou. Paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, e que a gente possa estar enviando muitas vibrações de amor e paz a todos os locais que levam, que espalham e propagam o Evangelho de Jesus, vibrando pela harmonia entre os povos, pela paz mundial, por todas as casas que possam estar com algum problema, algum lar que possa estar com algum problema. Vamos vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, vibrando por um caso difícil que possamos conhecer, pelos hospitais, pelos médicos e enfermeiros, e pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.